A entrada de Jair Bolsonaro pode fazer do Partido Liberal o maior da Câmara dos Deputados. Elisângela Almeida. PL estima chegar a pelo menos 60 parlamentares na Câmara com a entrada do presidente Jair Bolsonaro na legenda. O cálculo foi divulgado pelo deputado Capitão Augusto, membro do partido, atualmente com 43 nomes na casa. É uma estimativa bastante, digamos, realista, né? Não é uma previsão otimista, né? É o que a gente considera que é possível sim estar atingindo e fará do Partido Liberal o maior partido do Brasil, porque dificilmente algum outro partido vai conseguir eleger mais de 60 deputados federais. Capitão Augusto detalha as exigências do presidente Jair Bolsonaro para entrar para o PL. O que ele quer é um palanque em cada estado de algum candidato na majoritária, seja governador ou senador, fazendo campanha para ele como presidente. Então é isso que está sendo se ajustado agora. O estado de São Paulo é talvez o maior problema que nós temos, devido ao seu maior colégio eleitoral e devido ao PL ainda fazer parte do governo aqui no estado de São Paulo e caminhava para uma candidatura natural do atual vice-presidente Rodrigo Garcia. Mas, obviamente, né, com essa possibilidade da vinda do presidente Bolsonaro, que deve ser consolidada em 2 ou 3 semanas no máximo, isso aí realmente tem que ser revisto. E o presidente Bolsonaro tem toda a razão, precisa de alguém aqui que dê o palanque para ele, que trabalhe também divulgando o nome dele como candidato a presidente da República. Para o parlamentar, o ministro Tarcísio de Freitas é um bom nome para ser candidato no estado de São Paulo. Que é um nome muito bom e já está indo muito bem aqui no estado de São Paulo, mesmo não tendo declarado em nenhum momento que é candidato aqui no estado de São Paulo, mas eu acredito que o ministro Tarcísio deva estar saindo mais candidato ao Senado. E o trabalho dele como ministro é tão bom que ele pode se dar o luxo de escolher uns 3 ou 4 estados que ele queira ser candidato, que será o franco favorito para se eleger como senador. Eu, particularmente, pela amizade, pela proximidade que eu tenho com o ministro Tarcísio, eu torço muito realmente para que ele venha como candidato a governador aqui em São Paulo. Sobre dissidentes no PL, como o caso do deputado Marcelo Ramos, Capitão Augusto avaliou que eles devem continuar na legenda e que não haverá saída em massa de parlamentares. Debandada não. Obviamente que é impossível agradar a todos, né? O próprio Marcelo Ramos, do qual eu tenho um grande contato, uma grande amizade com ele, eu acredito que ele não vai sair do partido. O partido que possibilitou ele ser eleito deputado federal e já assumir um cargo importante na Câmara como vice-presidente da Câmara dos Deputados. Então, o máximo que ele pode fazer é ele, no material de campanha dele, não querer levar ou não querer divulgar a candidatura de presidente do Bolsonaro. Para o deputado Capitão Augusto, para ganhar as eleições do ano que vem, Bolsonaro precisa de um partido forte. E agora, para repercutir esse assunto, nós chamamos nossos comentaristas Paulo Pozonoff e Bruna Torlai, começando com você, Pozonoff. Como nós acabamos de ouvir aí na reportagem agora, Bolsonaro quer sim, né, o que nós já vínhamos comentando, ele quer um palanque aí em cada estado para justamente colherem esses votos para ele. Mas São Paulo, também como nós já vínhamos conversando, vai ser um problema, ou seria um problema, e aí eu gostaria da sua análise nesse momento, por conta do nome de Rodrigo Garcia, hoje, né, foi então alçado ao pré-candidato ao governo do estado pelo PSDB, mas ainda há essa união com o PL. Como que fica essa regionalização do PL aqui nesse confronto com Rodrigo Garcia? Boa tarde, Mariana, Bruna, William, boa tarde a todos os espectadores. O presidente Jair Bolsonaro ele tem dificuldades aí com o partido, né? A gente viu uma troca de mensagens bastante ferrenha. Me parece que os bombeiros entraram em ação, o Capitão Augusto, que foi mostrado aí, foi um desses bombeiros. Agora, o que me chama a atenção nessa busca aí, Mariana, que você mencionou pela capilarização, é que o presidente Jair Bolsonaro parece que desistiu mesmo de encampar a nova política, né? Ele que foi eleito em 2018 com uma campanha que custou muito, muito pouco, por um partido nanico, não teve toda essa ajuda, essa tal de capilarização, não teve também um apoio tão grande lá do fundo partidário, não teve tempo de rádio, TV, se elegeu basicamente ali no boca a boca, como se dizia, e com muito a ajuda das redes sociais. Sempre que eu escuto algum membro do PL ou alguma pessoa próxima do presidente falar que o presidente precisa
de um partido muito grande, daí tem toda essa questão envolvendo São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil. Eu fico me perguntando por que o presidente Jair Bolsonaro, nesse momento, ainda mais agora, né, testemunhando o afundamento de um dos nossos principais partidos, o PSDB, que é um partido grande, que sempre ofereceu muito tempo de TV, muita capilarização, agora saiu fácil, capilarização aí, de repente está querendo entrar num partido justamente para ter isso. Eu não entendo se o presidente Jair Bolsonaro, eu não sei se ele está disposto realmente a abrir mão aí da sua personalização, da sua força como indivíduo, como nome mesmo, em troca desses benefícios que não foram, na verdade, fundamentais para a eleição dele em 2018. Eu sei que o contexto hoje em dia é outro, mas me leva a perguntar isso. Até uma pergunta aí que eu proponho até para a Bruna, de repente. Será que a velha política voltou com tudo, realmente? Será que aquela nova política, aquela política viralizada, né, que se utilizava dos memes para se propagar, as redes sociais, o WhatsApp, será que ela voltou no tempo e agora se rendeu novamente a essa política tradicional? Eu não sei se é isso, Zonov. Eu queria provocar a Bruna, antes de passar a palavra para você, Bruna, porque, na verdade, a gente tem poucas vagas para muitos candidatos. Por exemplo, Senado, a gente só tem uma vaga em São Paulo. E a gente está vendo a estratégia agora, não, fulano vai tentar para deputado. Não, olha, porque assim, tá difícil, não tem vaga para todo mundo e tem muito político tentando alguma coisa. William, na verdade, o que o Bolsonaro, a pergunta que ele se faz é extremamente importante, tá? Todas as pessoas estão se fazendo, porque é o seguinte, o que aconteceu em 2018? Como eu acabei de falar aqui, um pouquinho antes dele estar aqui com a gente, o Bolsonaro, a candidatura Bolsonaro em 2018 abriu a viabilidade para que a direita que se assume como direita entrasse na política. Foi isso que aconteceu. E aí a gente teve, a partir daquele momento, um novo cenário. Contudo, aquilo era novidade em 2018. Agora já não é novidade. Já estão... Claro que tem muita gente que ainda não aceita esse cenário, as pessoas que passam dia e noite falando como vamos tirar o Bolsonaro do segundo turno. Veja, o Bolsonaro já se viabilizou, a direita já se viabilizou no cenário político. A partir do momento que ela se viabiliza e já não é novidade, passa a ser diferente a maneira como se faz campanha. Por quê? Porque entre 2019 e 2021, e agora a gente vai ter ainda um pouquinho em 2022, o governo teve de trabalhar. Então, ou ele demonstra o que ele foi capaz de realizar, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante da adversidade da pandemia, mesmo diante das trocas de ministros e todas essas instabilidades que são naturais a um governo que veio abrir a viabilidade da direita na política, coisa que não existia nos últimos 30 anos. Então, é natural que seja um governo turbulento, tá? As pessoas, um governo turbulento, confuso, porque o Bolsonaro é um cara complicado. Não, não é, porque ele é um corpo estranho ao sistema, ao consenso anteriormente estabelecido. E esse consenso, ele abrangia PT e PSDB, essas duas maneiras de trabalhar com os seus aliados habituais. De repente veio o Bolsonaro e tem que sobreviver politicamente. Essa é a tarefa primeira dele. Nessa tarefa primeira dele, ele se alia com o Centrão, passa a trabalhar com eles. E, ao mesmo tempo, a gente tem o quê? A gente tem um governo extremamente eficaz, por exemplo, para dar um exemplo, já que o Tarcísio foi mencionado aí anteriormente na reportagem com o capitão, uma infraestrutura que é impressionante. Os avanços em infraestrutura no governo Bolsonaro, com todas as confusões políticas, com a diversidade da pandemia, é impressionante. Todas as pessoas que trabalham com infraestrutura e conversam com o Tarcísio sabem que o que ele está fazendo é política de Estado. O Tarcísio não está realizando o que ele realiza em infraestrutura para reeleger um governo. Ele está fazendo isso pelo Brasil nos próximos 50 anos. Daqui a 100 anos, a gente ainda vai estar colhendo os frutos de todo esse avanço na infraestrutura. Então, isso foi algo extraordinário. Por isso que hoje o que a gente vê é o Bolsonaro procurando um partido que lhe dê o palanque para ele dizer o que foi realizado, porque o governo dele, com todas as adversidades, foi importante. E, nesse mesmo sentido, a gente vê a SECOM muito focada num projeto, né, numa nova estratégia de comunicação chamada Projeto Presidente que Faz, que é justamente uma campanha de comunicação que foca nas conquistas objetivas do governo. Explica o que exatamente está sendo feito, uma vez que toda a imprensa e a opinião pública ela acaba
se preocupando mais, porque, claro, são os assuntos quentes, os assuntos que tocam as emoções do espectador, os assuntos que chamam a atenção. Então, foca muito mais nas questões das brigas, das disputas, nessa política do dia a dia, nessa politicalha, né, que a gente poderia chamar, das alianças, das brigas e tal, e foca muito menos nas realizações. E a gente tem 5 ministérios que têm uma realização extraordinária, todos eles, de alguma maneira, vinculados, tanto o pessoal da agricultura, a gente tem no meio ambiente, coisas muito importantes foram feitas, o próprio Ministério da Economia, da Infraestrutura especialmente, mesmo da ciência e inovação, enfim, a gente tem um trabalho importante sendo feito e é isso que o Bolsonaro procura, ele procura palanque para que esse trabalho seja reconhecido ao longo da campanha, porque a partir do momento que você deixa de ser novidade, ou você conquista pelas realizações, pelo trabalho, ou você não tem chance. Então é nesse sentido que a campanha de 2018 não tem mais como funcionar. E não significa que não há e eu não chamaria Bolsonaro de nova política, eu chamaria de viabilidade da direita no cenário eleitoral, que antes inexistia, tá? É disso que se trata. Já se viabilizou, agora trata-se de se manter no cenário. Daí a necessidade de um partido como o PL. Pozonoff, gostaria de jogar para você parte dessa provocação que a Bruna fez sobre o ministro Tarcísio de Freitas, que foi cogitado aí, né, como um nome para candidato ao governo do estado ou talvez para o Senado. E aí eu gostaria de saber, na sua opinião, segundo a sua análise, em qual desses 2 cargos o ministro se adequaria melhor? Mariana, bem, é bom, né, a gente conversar com pessoas inteligentes aqui. A Bruna meio que me esclareceu bastante, me fez pensar que essa eleição agora de 2022, realmente, para o presidente Jair Bolsonaro, é como se fosse ali quase um plebiscito para dizer, eu aprovo, quero que você continue, ou então eu não quero que você continue. Daí, realmente, as variáveis que foram importantes em 2018 agora não são mais. Agora, respondendo a sua pergunta, Mariana, o ministro Tarcísio realmente ele é a menina dos olhos, né, do governo Jair Bolsonaro. É um daqueles nomes assim que até a esquerda bate muito pouco, é bastante curioso, porque não tem realmente no que bater. Ele se propôs aí a um plano de infraestrutura que eu acho fantástico mesmo e realmente está fazendo. Aquele ministro, e ele está num ministério, isso é bastante curioso, que sempre esteve muito associado à corrupção. E a gente não vê nenhum tipo de associação entre o ministro Tarcísio e a corrupção. Eu acho que seria muito bom para o governo de São Paulo, né? Ele se mostrou aí um político realizador, a gente está atrás de políticos realizadores, eu não quero aqui fazer campanha antecipada, até porque nem conheço Tarcísio, nem voto em São Paulo, então não é meu objetivo aqui. Mas acho que para o Senado também ele teria uma função bastante importante, no caso de uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Tudo indica, e os ventos indicam, que o presidente Jair Bolsonaro, se reeleito, deve recuperar, né, aquela força política, até daquele seu embate ali com STF. A gente sabe que o governo Bolsonaro teve muitas dificuldades para agir, até por causa da pandemia, mas não só. O STF foi um obstáculo, e o presidente Jair Bolsonaro vê no loteamento ali do Senado por seus aliados uma possibilidade de agir melhor até num segundo mandato.